forma, eu agradeço a organização do evento. Eu acho super importante esse evento, esse festival aqui na cidade de Goiás. Eu acho que uma grande questão que está colocado para as cidades históricas é exatamente o modelo de sustentabilidade delas. Eu acho que um tipo de evento desse é uma resposta. Eu acho que para essa dimensão do problema que está colocado nas cidades. Eu estou muito feliz de estar aqui também. Eu nunca tinha visto um tamarindo tão bonito. Esse é o tamarindo, o maior tamarindo que eu já vi. É um lugar muito legal para fazer um debate. Parabéns pela escolha também. Eu acho muito natural que a gente faça uma discussão dessa aqui na cidade de Goiás. É uma cidade onde essas questões ficam absolutamente evidentes. Elas estão na cara da gente. E para mim vai ser um desafio muito grande também falar com vocês. Eu não estou acostumado a falar com uma plateia de jovens. Então eu vou me esforçar para a gente conseguir estabelecer um diálogo. E contar para vocês um pouco o que mudou, como é que se construiu a política de patrimônio e como é que eu acho que hoje a política de patrimônio no Brasil ela tem essa questão colocada aqui como uma questão ambiental, como um dos seus aspectos mais importantes para se fazer uma reflexão, né? A política de patrimônio no Brasil, ela começa de uma ideia de patrimônio excepcional, daquilo assim que sob o ponto de vista da história, ou sob o ponto de vista das belas artes, da arquitetura, da história da arte, era absolutamente excepcional. Então aqueles fatos históricos que criaram o país, ou então aquela arquitetura que foi capaz de mudar a história do país, isso esteve muito ligado a uma história europeia, principalmente no século XIX, de construção de identidades nacionais, não é? E a maneira como isso se organizou e foi repassada e refletida aqui no Brasil, construiu um marco conceitual muito interessante. Por exemplo, a gente está numa cidade que é uma cidade que foi fundada no século XVIII, ou seja, durante um período que nós éramos colônia de Portugal. E a gente no Brasil, invariavelmente, nunca fala que, na verdade, parte das nossas cidades coloniais eram, na verdade, uma arquitetura portuguesa. A gente construiu uma ideia. Quando a gente vai, por exemplo, ver a arquitetura de Minas Gerais, ou da Bahia, ou do Recife, a gente nunca fala que aquilo é parte da construção de um império português. A gente construiu uma ideia de que havia uma independência cultural no Brasil, ou seja, já havia brasileiro antes da independência política do Brasil. E a instituição que eu dirijo, que eu tenho o prazer de dirigir, porque é uma instituição que eu acho que tem uma contribuição enorme para o Brasil, foi uma das responsáveis por construir essa ideia. E essa ideia, quer dizer, de identidade nacional, então do que é o país, foi uma ideia muito vitoriosa. E esse é o exemplo que eu dei para vocês da vitória dessa política. A gente ignora, na verdade, parte significativa do conteúdo real desse nosso patrimônio, que é um patrimônio português, né? E acho que, de uma certa maneira, isso colocou o patrimônio a política de patrimônio, diante de uma grande questão que foi, pouco a pouco, em função de um projeto que, no meu ponto de vista, foi vitorioso, colocou a política de patrimônio dentro de uma marginalidade das políticas públicas. A política de patrimônio que naquele momento, nos anos 30, nos anos 40, que estava dialogando com um país que estava se organizando, com um país que estava refletindo sobre qual era o seu papel, como é que, na verdade, ele se construía como um Estado independente, ele teve um diálogo muito intenso, e essa política foi uma política importante. E eu acho que ela foi se tornando uma política marginal. Parte dessa marginalidade, no meu ponto de vista, foi sendo construída na medida em que se acentuou uma ideia de setorialidade da política, ou seja, que a política de patrimônio deixou de dialogar com outras políticas, não é? Vou dar um exemplo para vocês aqui de como essa questão é absolutamente evidente. Aqui a gente teve assim uma situação de uma enchente muito grande no ano 2000, não é?
Bom, e o IPHAN foi um agente muito importante no processo de reconstrução da cidade, de discussão das causas dessa enchente, e parte significativa dessas causas dialogavam, não necessariamente com a política de patrimônio, no sentido estrito sensu que a gente reconhecia até então. Não era um problema de manutenção das casas, não era um problema que estava colocado aqui no sítio histórico. Foi um problema que estava colocado no manejo, no uso do solo, na forma como a agricultura estabeleceu a sua ocupação em cima das nascentes, na maneira como nós estávamos ocupando o território. Então, assim, isso é um exemplo de como, de uma certa maneira, a política de patrimônio ela percebeu, em função das circunstâncias, em função também desse outro debate mais geral que estava colocado nessa arguição de como é que ela poderia readquirir alguma centralidade, que ela precisava parar de trabalhar dentro do campo da sua especificidade, dentro do campo da sua excepcionalidade. E começou a construir uma ideia que foi uma ideia muito interessante, e eu acho que aí, a partir daí ela começou a estabelecer uma relação com um campo ambiental mais clara, de que a excepcionalidade é um bem cultural, mas tem um outro bem cultural, que é igualmente o tão mais importante, que é mais genérico, que é mais amplo, que é compreender que aonde existe território e aonde existe gente, existe patrimônio. Então, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, o IPHAN, que é uma instituição que foi criada nos anos 30 do século passado, ela só existia onde a gente achava, então, dentro dessa visão de patrimônio, que existia patrimônio, ou seja, só existia em Pernambuco, em Alagoas, em Minas Gerais, em Goiás, e não existia em toda uma região norte do país, ou mesmo dentro desses estados onde ela existia com muita presença, como Minas Gerais, só existia nas cidades históricas de Minas Gerais. Ou aqui em Goiás, só existia aqui em Goiás, em Pirinópolis, ou seja, ela não dialogava com todo o território do país. E era tão maluco isso, tão incrível, porque quando a gente começou a discutir isso dentro do governo e dentro do Ministério do Planejamento, por exemplo, que a gente precisava ter um escritório em Roraima, no Acre, no Amapá, a gente recebia uma resposta que era dizer assim: mas lá não tem patrimônio? Porque a ideia de patrimônio, até uma ideia de patrimônio construída, então, por essas razões históricas, estava ligada à ideia do patrimônio colonial ou do patrimônio moderno, mas estava ligada à ideia do patrimônio edificado, não é? E cada vez mais a gente foi ficando mais claro que, na verdade, a resposta que nós precisávamos dar, tanto a desconstrução dessa marginalidade na política, quanto sob o ponto de vista também de responder às questões que estão colocadas hoje para o Brasil, elas estavam ligadas, ou seja, elas dialogavam diretamente com essa mudança de visão, da onde que está o patrimônio, não é? E do papel, na verdade, que uma política de patrimônio deve ter. Vou dar outros exemplos para a gente refletir um pouco mais, para chegar num ponto que eu quero chegar para a gente discutir a questão do aquecimento global e da política ambiental. Boa parte hoje, o IPHAN faz parte das instituições que compõem aquilo que a gente chama de licenciamento ambiental. E toda a ideia de licenciamento ambiental, naquilo que cabia ao IPHAN, era basicamente fazer o licenciamento arqueológico, sendo que, na verdade, sob o ponto de vista legal, a competência era discutir os impactos culturais. Então, a gente começou um processo de discutir impactos culturais e vimos assim, e nos colocamos diante de situações assim estarrecedoras, inacreditáveis. Por exemplo, nós começamos a fazer os licenciamentos das pequenas centrais hidrelétricas do estado de Santa Catarina. E a gente começou a organizar aqueles pedidos de licenciamento, de estudo, de aproveitamento de potencial energético, e a gente verificou o seguinte, que se a gente já passasse a abordar e licenciar todo o pedido de central hidrelétrica que existe hoje em Santa Catarina, não ia ter mais nenhuma cachoeira no estado de Santa Catarina. Bom, mas quem é que discutiu isso com a população do local?
Por onde passou esse processo de discussão? E de que maneira nós, no campo do patrimônio cultural, ambiental, estamos tratando disso? Então, a gente percebeu que, na verdade, isso estava sendo tratado de uma maneira completamente setorial e que nós não estávamos conseguindo construir uma visão de território. E que essa visão de território, na verdade, se ela é construída só sob o ponto de vista ambiental e não sob o ponto de vista também cultural, ela ia ser absolutamente limitada. Aí um outro exemplo para dar para vocês. Cada vez mais a gente está dando licença para grandes empreendimentos na região amazônica do país. Para vocês terem ideia do impacto disso, há 4 anos atrás, a gente dava em torno de 500 licenças de grandes empreendimentos no país. Hoje a gente triplicou esse número de licenças. E mais do que quintuplicou o número de licenças na região amazônica. Agora, se a gente conseguir continuar num processo de licenciamento dessas regiões todas, sem construir uma visão de país e sem pactuar aquilo que na verdade a gente quer como território, a gente quer como modelo de desenvolvimento, o que vai acontecer? Quem é que vai responder sobre isso? É uma coisa assim, são dilemas que vou tentar também traduzir para vocês. Seria uma coisa assim como a Serra Dourada aqui, como se descobrissem num determinado momento ferro na Serra Dourada. E aí tivesse uma licença de lavra, uma licença de mineração, e não tivesse nenhuma outra proteção, ou então o discurso de que aquele aproveitamento do minério de ferro ia significar, sob o ponto de vista econômico, muita geração de dinheiro, e de que, de uma certa maneira, assim, vocês se vissem coagidos a perder uma parte, na verdade, da relação de vocês com o território que vocês habitam, que é, no meu ponto de vista, absolutamente essencial. Mas, assim, aí o que está em jogo, e eu acho que é essa a questão fundamental, que eu acho que o Fábio coloca, e eu estou tentando traduzir aqui, é o estabelecimento, é o conflito entre valores. E é a discussão entre o modelo de desenvolvimento. Parte do que o Fábio falou aqui, eu acho muito legal ouvir isso, principalmente nas discussões que os ambientalistas fazem, de que, por exemplo, se nós reproduzíssemos o modelo de ocupação, ou modelo de consumo que a gente tem nos Estados Unidos, e é exatamente esse o perigo que ele falou que tem na China, simplesmente o mundo acabaria. O mundo não tem capacidade de geração de energia, não tem capacidade de geração de comida capaz de manter esse modelo. Agora, significa o seguinte, que nós estamos condenando, então, quem não tem esse modelo de consumo a permanecer nesses estágios, vamos dizer assim, vamos chamar de desenvolvimento diferenciado. Eu acho que aí a grande questão que está colocada é a discussão realmente de valor e de padrão e de modelo de desenvolvimento. Eu moro em São Paulo, mas eu nasci numa cidade pequenininha do sul de Minas Gerais que produz café, que não vai ter café se tiver um aquecimento e mudando a temperatura média para mais 2 graus. E eu vejo uma situação lá nessa cidade que é muito interessante, que dialoga um pouco com o que a gente tem e vive em situações como a cidade de Goiás, que é aquilo que está colocado na cabeça das pessoas como modelo de desenvolvimento. Então, o modelo de desenvolvimento que tem essa cidade que eu nasci é um modelo de crescer. Eles acham, sim, que na verdade, ter uma vida boa, melhorar a vida da cidade, é a cidade crescer, é a cidade se industrializar, é a cidade ter um monte de prédio. Então, uma cidade que tem 40 mil habitantes e tem 10 prédios na praça de mais de 10 andares. É absolutamente ridículo isso, porque a ideia de modelo de desenvolvimento não está ligado a uma ideia de reprodução, na verdade, de uma situação, que é uma situação que, sob o ponto de vista de valores, se construiu somente na cabeça das pessoas,
de que é melhor morar em São Paulo do que morar em Goiás, do que melhor morar em Belo Horizonte, do que morar em Viçosa, do que é melhor morar no Rio de Janeiro ou em Nova York do que morar em Manaus. Quer dizer, a gente deve construir, e eu acho que é essa a discussão, construir um modelo, almejar um modelo de padrão de vida e de qualidade de vida que está muito ligado à maneira como a gente se sente bem e à maneira como a gente tem acesso aos serviços públicos, à possibilidade de se enriquecer espiritualmente. Eu me lembro muito, Fábio, do Gil. O Gil, assim, ele tinha uma frase que era muito engraçada. O Gilberto Gil, antigo ministro da Cultura, ele dizia o seguinte: o país está enriquecendo. E se a gente não for capaz de transformar a cultura numa política essencial de governo, o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão engordar, porque elas vão ter mais condição de comprar alimentos, elas vão consumir caloria. Além de caloria, as pessoas precisam consumir outra coisa. E para elas consumirem outra coisa, elas precisam mudar a escala de valores que elas têm. Por que isso tem a ver, dialoga com patrimônio? Porque, fundamentalmente, patrimônio é estabelecimento de uma escala de valores. Porque, fundamentalmente, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer com o Brasil, vai estar ligado a uma discussão sobre valor. Nós não vamos preservar o meio ambiente ou não vamos preservar o patrimônio se, na verdade, a gente não tiver muito claro e conseguir traduzir isso de uma maneira perceptível, ou seja, que todo mundo compreenda, né? Que valores são esses que estão em jogo. Quer dizer, o que está colocado aí dentro do Código Florestal? É o país que a gente quer, né? E o país que a gente quer, ele não pode, sob o ponto de vista, né, do nosso valor, entendeu? Se transformar numa plantação de soja ou numa plantação de cana somente, porque isso não vai nos garantir naquilo que talvez seja a nossa maior qualidade. Quer dizer, a grande, na verdade, eu acho que definição do que somos nós, o que nos dá agregação social, que nos dá sentido de compartilhar esse mesmo território chamado Brasil, que é essa convivência diante dessa enorme diversidade, que, na verdade, essa diversidade não seja exatamente somente configurada nessa diversidade do patrimônio construído, ou do patrimônio imaterial nossa, mas essa diversidade de valores que eu acho que é fundamental que a gente tenha e compreenda. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento muito interessante, porque essas questões estão cada vez mais se tornando questões explícitas, mas eu acho que a gente tem, de fato, um grande desafio. Eu não sei se é um desafio maior do que aquele colocado no final do século XIX, ou colocado nos anos 50, ou nos anos 60 e 70 no Brasil, mas é o desafio da nossa época. O Lúcio Costa, que foi um cara muito importante na história do Brasil e que foi o grande mentor intelectual do IFAM, sempre ao ser perguntado como é que ele se definia como um arquiteto moderno, como um pensador, como um humanista moderno, ele dizia: eu não sei o que é isso, eu só trabalhei com os problemas e com os materiais do meu tempo. E eu acho que a gente precisa construir a consciência do nosso tempo. A natureza do patrimônio, a natureza da nossa existência é uma natureza dinâmica, em permanente transformação. E a capacidade nossa de ser agente nesse processo, ela está ligada à nossa capacidade de compreender as coisas todas que estão acontecendo. E compreender as coisas que estão acontecendo no nosso território e perceber que, na verdade, elas todas se traduzem num território maior, num macro-território. Ou seja, as questões que estão colocadas aqui em Goiás, a gente podia fazer uma metáfora delas com o Estado de Goiás, com o Brasil e com o mundo. Porque, na verdade, assim, são decisões que nós precisamos tomar e é uma luta de valores culturais. E dentro dessa luta de valores culturais, voltando agora dentro do aspecto da política de patrimônio, é aí que, no meu ponto de vista, está a possibilidade da gente deixar de ser uma política marginal.
A gente romper, sob o ponto de vista do discurso e sob o ponto de vista da problematização, a ideia de uma política setorial. Eu podia ficar falando aqui milhões de outras coisas para vocês, mas eu acho que é legal a gente abrir esse debate. Obrigado.